Glória a Deus. Quem está feliz aí, diga amém. Você pode tomar o seu assento, por gentileza. Que alegria poder estar aqui. Estou me perguntando o que faz depois do Gilberto Araújo, né? Então, eu preciso muito das suas orações. Quantos concordam comigo? Diga amém. Preciso da sua oração, irmão. Eu estou precisando de oração nesses dias, assim, de uma forma mais intensa. Que alegria poder estar aqui. Eu, de fato, estive aqui alguns dias atrás e tenho estado apaixonado pelo coração dos seus pastores, que além de ter uma família linda, tem um coração tão especial, e é tão incrível ajuntamentos como esse. Você deve dar uma salva de palmas, louvando a Deus pela vida desses pastores tão incríveis. Eu sei que aqui nós temos igrejas reunidas de diferentes localidades e denominações, mas é tão especial. Você sabe que fazer um evento como esse sempre é um desafio tão grande, reunir pessoas, ainda mais quando a gente está falando de diferentes denominações, diferentes lugares, é um desafio tão grande. Eu trago um abraço da minha família. Eu sou casado com a Bruna, a mulher mais linda que eu já vi. Se vocês entrarem no meu Instagram, você vai poder concordar comigo. Sou pai da Chloe, assim, uma criança tão especial. Minha filha tem 11 anos, e eu estou vivenciando agora o que é ser pai de uma pré-adolescente, né? Então, é o desafio de ser pai de uma pré-adolescente, né? Eu até brincava esses dias que eu dizia, né? Estava na mesa, estava com a Chloe na mesa, e aí, eu não sei pra cá, gente, mas em São Paulo a gente não coloca ketchup em pizza. Aqui coloca? É pecado, isso é pecado. Pessoas que fazem isso nem mereciam estar numa conferência como essa. Então eu sei que... E a gente estava nessa discussão, porque minha esposa coloca ketchup em tudo. Leite ninho, açaí não, lá a gente coloca, aí a gente coloca tudo que é doce. Mas aí a gente estava nessa discussão profunda, e aí a minha esposa coloca em tudo, eu não coloco em nada. E a gente estava discutindo, aí estava na mesa, minha esposa colocando, eu tendo que ver aquela cena terrível. Aí eu disse para minha filha o seguinte, falei: Chloe, a hora que você tiver idade para trazer um pretendente em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir uma pizza. Se ele pedir ketchup, acabou. Já vou abrir a porta de casa e convidar ele a se retirar. Aí a Bruna olhou para mim, minha esposa, falou: não, mas o pretendente vai estar chegando em casa, você acha que ele vai pedir para colocar ketchup logo na pizza? Assim, claro que não, ele vai ficar todo envergonhado, vai estar conhecendo a gente ali agora e tal. Aí a Chloe virou naquela pausa e disse: mas quem disse que ele já não conhece vocês? Falei: eu preciso da sua oração. Te disse, pregando depois do Gilberto, sendo pai de uma pré-adolescente, eu preciso da sua oração. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero dar sequência ao que Deus está falando aqui. Abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a partir do verso 12. Atos capítulo 15, a partir do verso 12. Eu quero falar para você sobre a glória da segunda casa. Diga comigo: a glória da segunda casa. Atos capítulo 15, a partir do verso 12, a Bíblia diz: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles. Diga: entre os gentios. Se você conhece um pouco do contexto histórico, em Atos capítulo 10, Pedro vai fazer a movimentação mais ousada da igreja. Tem alguém ousado aqui? Diga amém. Mas Pedro era um cara macho. Em Atos capítulo 10, Jesus não tinha trazido o evangelho aos gentios. Fica claro que a manifestação de Jesus era aos judeus. Em Atos capítulo 10, com uma igreja gigantesca, já eram milhares de pessoas. Eu sei que tem pastores aqui. Gente, uma das coisas desafiadoras da vida de um pastor é ter que desagradar alguém. Se a gente pudesse, a gente agradava todo mundo, se a gente pudesse. Mas em Atos capítulo 10, Deus dá uma visão para Pedro. E Pedro, em ousadia, diz: o evangelho vai para os gentios, e isso custa desagradar os judeus. Ao passo que depois Paulo vai confrontar Pedro, porque Pedro dá esse passo, depois ele quer retroagir, porque o desafio é enorme. Em Atos capítulo 15, é a primeira conferência da igreja em Jerusalém, e a Bíblia diz então que eles estavam ali, e depois eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Verso 14: expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome.
Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. E o verso 16 eu gostaria que você se atentasse: cumpridas essas coisas, voltarei. Diga comigo, voltarei. Diga, reedificarei. Diga assim, eu não gosto. Não fala comigo, diga, eu não gosto de repetir o que o pastor pede. Eu sei que você não gosta, mas Deus vai trabalhar no seu coração, vai produzir submissão. Diga, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Olha o que aqui então Tiago está trazendo. Ele está dizendo, olha, há uma promessa. Ele está lembrando então no concílio de Jerusalém uma promessa que está liberada pelo profeta: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado que a Tua palavra tem sido pregada aqui. Nós reconhecemos, ela é infalível, ela é inerrante, nós reconhecemos que ela é luz, nós reconhecemos que ela é água para aquele que tem sede, nós reconhecemos que ela é pão para aquele que tem fome, nós reconhecemos que ela é clareza, aquele que se sente sem direção, e nós nos submetemos à Tua palavra e te pedimos nessa manhã: leva a nossa mente cativa às verdades da Tua palavra, cativa ao nosso coração uma vez mais, e continua a trazer as realidades, as impressões, continua a manifestar o Teu coração ao nosso coração, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Glória a Deus. Aqui em Atos capítulo 15, nós temos uma conferência acontecendo, os apóstolos estão reunidos, há uma movimentação da igreja agora para atingir os gentios, há um movimento da igreja agora, e Deus começa a se manifestar em meio aos gentios, e no meio dessa movimentação, Tiago toma a palavra, ele vai se lembrar de uma profecia liberada. Ele diz, olha, cumpridas essas coisas, há uma profecia que diz que ele voltaria e reedificaria o tabernáculo caído de Davi. Eu só quero aqui contextualizar você sabe, a narrativa bíblica está dividida basicamente em 3 momentos, em 3 dispensações, e a primeira dispensação em todo o Velho Testamento é a dispensação do Pai. Diga, dispensação do Pai. Todo o Velho Testamento nós vamos ver a manifestação de Deus Pai, em todo o Velho Testamento nós vamos ver a relação do homem para com Deus Pai, em todo o Velho Testamento. Então o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é a manifestação do Pai. Quem se faz conhecido é o Pai, quem se relaciona na terra é o Pai, e a primeira dispensação é incrível. É incrível, quando nós olhamos a história da primeira dispensação, é algo incrível, e a primeira dispensação é marcada por algo. Deus tem um projeto, pós-queda, agora nesse projeto redentivo de Deus, na primeira dispensação, a primeira dispensação é marcada por Deus no nosso meio. Diga, Deus no nosso meio. Na primeira dispensação é Deus no nosso meio, é Deus ali habitando no meio do povo, é Deus no nosso meio. E, gente, é tão incrível a primeira dispensação, porque Deus chama um homem chamado Moisés, e Deus diz, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero morar no meio de vocês, eu quero fazer a minha casa no meio de vocês. E algo é marcante, porque Deus então instrui que um tabernáculo deva ser construído, uma casa perfeita deva ser edificada. O primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo é cheio para o trabalho manual da edificação do templo. As medidas são exatas. Deus habitaria num lugar construído por mãos humanas, então os utensílios são perfeitos. Deus dá com exatidão os materiais, é levantada uma oferta no meio do povo, e agora Deus está habitando no meio do povo. Diga aleluia por isso. Deus está habitando no meio do povo, e que coisa incrível, Deus no nosso meio, porque Deus escolhe uma nação na terra, Deus escolhe uma nação para ser chamada de sua. E você sabe, tem uma característica linda, porque Deus diz para o povo,
Deus fala para Moisés: você vai construir um tabernáculo, só que esse tabernáculo vai estar no meio, e as tribos se acamparão ao redor do tabernáculo. Você sabe, a única nação que se acampava voltada para dentro era a nação de Israel. Por uma questão lógica, por ataques dos inimigos, todas as nações estavam acampadas olhando para fora. A única nação na qual se acampava olhando para dentro, e não tem lógica. Qual que é a lógica de alguém acampar olhando para dentro? Por quê? Porque a nação podia ser atacada nas costas pelos inimigos. Deus está dizendo: edifica a minha presença no meio de vocês, e olha para a minha presença. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? A única nação na terra que acampava olhada para dentro era a nação de Israel, porque Deus estava dizendo: se vocês olharem para a minha presença, vocês não precisarão se preocupar com os inimigos. Se vocês olharem para a minha presença, vocês não terão a necessidade de se preocupar com mais nada. Por quê? Porque se a minha presença for o centro da sua história, você não precisa se preocupar com coisa alguma. Ele está edificando então no meio da nação a sua presença, e agora essa nação anda com a presença de Deus no meio dela. E aqui fica algo: nós estamos num tempo que tem tantas respostas para tantas coisas, nós buscamos tantas coisas, mas nós precisamos de lembrar do básico: quem tem a presença de Deus tem tudo o que precisa para todas as áreas da sua história. Talvez você está procurando o que te falta. Eu vou te dizer, sabe o que nos falta? Nos falta valor pela presença. A presença faz o que você não pode fazer, a presença chega onde você não pode chegar, a presença abre o que você não pode abrir, a presença libera o que você não pode liberar, a presença cura o que você não pode curar, a presença explica o que você não tem capacidade de explicar. Deus está dizendo: eu vou edificar algo, mas vocês vão ter que olhar para a minha presença. Sabe qual que é o segredo da sua história? Sabe qual é o segredo da sua vida? É interessante que o mundo gosta de dar os segredos, né? Sabe o que Deus estava dizendo para esse povo? O segredo da sua história é a presença que você carrega. O segredo da sua história não está na sua força, está na presença. O segredo da sua história, talvez alguém olhe para o seu casamento e fala: qual que é o segredo do seu casamento? Sabe qual que é o segredo do seu casamento? Coloca a presença no centro do seu casamento. O segredo de um casamento é a presença. A gente está num momento que acho que nunca ensinaram tanto sobre criação de filhos, e glória a Deus por isso. Mas sabe qual que é o segredo de criar filhos? Você pode pôr na melhor escola da cidade, ele pode conhecer droga na melhor escola da cidade, ele pode, no meio da erudição, se perder e se tornar um delinquente no meio dos melhores livros. Sabe qual que é o segredo da criação de filhos? Acampa a sua família ao redor da presença. Sabe qual que é o segredo do ministério? Sabe que Deus, então, na primeira dispensação, que é a dispensação do Pai, Ele está dizendo: faz então o tabernáculo, edifica e olha para a minha presença. Aí a Bíblia diz que a nação de Israel começa a caminhar, e a Bíblia diz que as nações ao redor começam a temer. Sabe por que as nações temem? Porque as nações olham e falam: esse povo não é guerreiro, mas tem um negócio esquisito. Esse povo até ontem era um bando de escravos, mas tem alguma coisa estranha, porque eles acabaram de derrubar o maior império existente. O povo começa a caminhar com a presença, eles começam a andar, e a presença está no centro. Você sabe, começa a acontecer coisas incríveis, porque a Bíblia diz que essa presença começa a conduzir o povo agora. E a Bíblia diz que durante a noite tinha uma coluna de fogo que protegia esse povo do frio, que trazia clareza para esse povo. E esse povo está andando agora, e a Bíblia diz que essa nuvem se movia, e que durante o dia também tinha uma coluna, que essa coluna então estava guardando esse povo, e estava conduzindo esse povo. E sabe o que é lindo? Essa nuvem começa a se mover, esse povo começa a ir atrás dessa nuvem. Sabe o que Deus está ensinando para esse povo? É que nós criamos a ideia e uma teologia de que é Deus que agora segue o que fazemos. E sabe o que Deus está ensinando para esse povo? Não, é você que é conduzido pela minha presença. E sabe o que é legal? É que essa nuvem não se movia com hora marcada. Deus não tem obrigação de te explicar nada. Deus não tem obrigação de seguir os seus projetos. A gente criou uma ideia, eu gosto do conceito de pai, porque Deus é o único ser que não trabalha para a glória de ninguém, e mesmo assim não é egoísta. Deus não trabalha para o ministério de ninguém, irmão.
Deus não trabalha para o seu projeto pessoal. A nuvem se move, o povo se move. Sabe o que isso quer dizer? Se você quiser andar com Deus, você vai ter que abrir mão do seu conforto pessoal. Se você quiser andar com Deus, você vai ter que abrir mão das suas previsões pessoais. Se você quiser andar com Deus, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Essa nuvem está se movendo, esse povo tem que pegar suas coisas na hora que a nuvem se move, e tem que se mover na direção daquilo que Deus está fazendo. Mas é incrível, o tabernáculo de Moisés é tão incrível que a Bíblia vai dizer que quando Moisés termina de edificar esse tabernáculo, acontece algo tão incrível lá em Êxodo no capítulo 40, quando ele finaliza no verso 34, 35, a Bíblia diz que a nuvem cobriu a tenda da congregação, é a primeira dispensação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Gente, quem gosta de coisas assim, diga aleluia. Tem alguém aí? Será que a gente pode terminar essa manhã dessa forma? A Bíblia diz então que há uma nuvem que enche o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Eu não sei, não é todo culto que acontece isso, mas é maravilhoso quando acontece, ou não é? Quando a nuvem enche, quando vê uma presença sobrenatural. A Bíblia está dizendo que quando ele terminou de edificar uma casa para Deus, a presença de Deus veio, a glória de Deus era tão forte, que o povo não podia, Moisés não podia entrar, porque tinha muita glória. Mas a primeira dispensação ainda não era só a tenda de Moisés, houve o tabernáculo de Davi. Houve também na primeira dispensação, então Davi, ele assume o reinado, e Davi percebe uma coisa: a gente ficou religioso. Será que tem algum religioso aqui nessa manhã? Gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente está mais perto dos fariseus, que Jesus condenou pela religiosidade. Acabei de estudar Romanos, Paulo vai reservar 18 versículos para falar sobre os imorais, sobre os homens caídos, e Paulo reserva esses versículos para falar sobre todo tipo de imoralidade. Esses homens se entregaram no capítulo 1, aí você fala, realmente o mundo está terrível, é imoral. Aí ele entra no capítulo 2 e reserva 16 versículos para falar sobre os religiosos, os moralistas. Sabe o que Paulo está falando? Tão ruim quanto alguém perdido é alguém que senta num lugar achando que porque foi encontrado tem poder de julgamento sobre os outros. Davi, quando assume o reinado, ele fala, tem uma diferença entre Davi e Saul. Você sabe, Saul, quando ele é deposto, Saul, ele tem preciosismo sobre algo. Quando o profeta depõe, quando Samuel depõe Saul, ele diz o seguinte: só não acaba com a minha reputação diante do povo, só não me tira do trono, só não mexe no meu poder, só não mexe no meu nome. Quando Samuel vem depor Saul, ele manifesta o que para ele era importante. Mas quando Natan depõe Davi, Davi fala, sabe o trono? Pode tirar. Sabe o meu nome? Pode remover. Sabe a minha glória? Não tem importância, mas eu só peço uma coisa. E ele faz essa oração: não me tira a tua presença. Sabe o que ele está lembrando? Do algo que é mais importante. Na primeira dispensação ainda, nós temos o tabernáculo de Moisés, mas nós temos agora o tabernáculo de Davi. E Davi olha para tudo e ele diz, a presença de Deus não valeu nos dias de Saul. Por quê? Porque tinha um tabernáculo, mas não tinha presença. Tinha gente ministrando no tabernáculo, mas a arca não estava lá dentro. Tinha ministração, estava tudo bonitinho. A gente aprende a adorar, gente. A gente aprende a liderar, a gente aprende a se relacionar, a gente aprende a virar crente, a gente aprende quais são as falas que a gente tem que fazer, as falas que a gente não pode fazer, a gente aprende, e Davi está olhando aqui, ele está dizendo, está tudo bonitinho, mas não tem presença. Que desespero. Encontrar um crente que ele sabe falar igual crente, ele sabe o dia de ir para a igreja, mas não tem presença. Que desespero quando a gente encontra um pastor que passou anos, mas perdeu presença. Davi diz, vamos traz de volta a presença. Você sabe, começa um esforço para trazer a presença, e ele vai trazer a presença. Você conhece o contexto, e ele entende que a presença não vem em carro de boi, não é fruto de força humana. Ele fala, a presença vem, ela é atraída por sacrifício, tem que ter sangue.
ele já estava apontando para a obra perfeita de Cristo. Ele está dizendo, traz a presença, ele traz a presença. A Bíblia diz que quando a presença vem, gente, quando a presença vem é um negócio tão doido, tão especial, que a Bíblia diz que Davi fica empolgado dançando. Você lembra disso? Ele dança tão empolgado que daqui a pouco a empolgação. Será que teve alguém aqui que já em algum momento você falou, meu Deus, o que eu fiz? Já aconteceu algum culto de você voltar para casa e falar, onde eu estava com a cabeça? O que eu fiz? Davi está nesse ambiente, a Bíblia diz que tem tanta presença de Deus que ele dança e ele escandaliza, inclusive a sua mulher. Mas você sabe, ainda na primeira dispensação, a Bíblia diz que mais tarde então, Salomão vai edificar um templo. Davi deixa tudo preparado e ainda na primeira dispensação, Deus no nosso meio. Deus no nosso meio, Deus está no nosso meio. Então um templo é levantado e é tão poderoso. Quando termina a edificação daquele templo, ele é tão suntuoso, tão belo, que quando finaliza, a Bíblia diz que toda a nação se coloca de joelhos diante da presença e da glória de Deus. Eu acho isso empolgante, porque eu já participei de tantos lugares com glória. Eu já tive exposto, como nós tivemos aqui. Eu cheguei aqui nessa manhã a tantas ministrações tão poderosas, e chega no final, alguns falam, meu Deus, que poderoso, mas sempre tem um irmão no meio que diz, o que foi poderoso? Você fala, como Deus falou comigo? O irmão fala, não, mas a Bíblia está dizendo que quando Salomão edifica o templo, toda a nação vai se colocar de joelho. Tem uma glória que toca a nação inteira. São milhões de pessoas agora percebendo essa glória. A primeira dispensação é Deus no nosso meio. É poderoso Deus no nosso meio. Deus está dizendo para o povo, eu quero que vocês sejam conhecidos entre as nações como um povo. Não é na sua força. O segredo do povo de Deus é que existe uma presença que nos conduz. Ele está dizendo a direção da vida de vocês, a instrução da vida de vocês. Ele está dizendo que tem uma presença, e agora o povo começa a subir, conquistar as nações, e as nações começam a temer o povo, porque eles começam a dizer, tem um segredo no meio desse povo, Deus mora no meio deles. Tem um segredo desse povo, tem algo que eles têm. Eles estão andando durante 40 anos no deserto, tem algo, as sandálias não se desgastam, eles estão andando e não tem inválidos no meio deles. Por quê? Porque tem um segredo, a presença está no meio deles. Essa é a primeira dispensação. Ela é poderosa, é ou não é, irmão? Meu Deus do céu, ser alimentado pelo maná, cair a maná, imagina as irmãs não ter que cozinhar. Diga aleluia. Coisa maravilhosa. A Bíblia diz que tinha uma pedra que acompanhava esse povo. A pedra acompanhava, gente. Eu não sei se ela tinha perna, não sei como que era. Tinha uma rocha que aponta para o próprio Cristo. Quando o povo tinha sede, tinha uma rocha que dava água para esse povo. Que coisa maravilhosa. Que experiência maravilhosa. Mas você sabe, a primeira dispensação acaba. A primeira dispensação ainda não é a plenitude do projeto de Deus. A primeira dispensação, que é do Pai, Deus no nosso meio, finaliza. Então agora, Deus que se manifestava com sombras no Velho Testamento, Deus se manifestava com tipos, agora tinha a sombra de Deus. Agora Deus quer revelar na plenitude quem Ele é. É por isso que nós entendemos que Cristo é a teologia perfeita. Por quê? Porque Cristo é a manifestação plena do coração, do caráter. Tudo aponta para Ele. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Tudo é para a glória de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, porque dele, por Ele, para Ele. Ele tem primazia sobre todas as coisas, como foi dito aqui. Agora vem a segunda dispensação. É como se o Pai terminasse a sua dispensação, Deus no nosso meio, e agora Ele fosse revelar um projeto mais profundo. É a dispensação do Filho. Vem Jesus. Jesus é a expressão viva de Deus. É por isso que nós não acreditamos em nada sobre Deus que não tenhamos visto em Jesus. É por isso que Jesus é a expressão perfeita do caráter de quem Deus é. É por isso que ele diz para Filipe, eu estou andando tanto tempo com vocês estão me pedindo, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai.
Jesus vem nos mostrar como Deus trata o pecador. Jesus vem nos revelar. A primeira dispensação é Deus no nosso meio, mas a segunda dispensação é Deus conosco. É Emanuel. E foi dito aqui, agora Ele está andando com a gente. Na primeira dispensação, se você quisesse encontrar a glória de Deus estava contida num lugar, tinha que ir em Israel. Você sabe, até hoje há um clamor no Muro das Lamentações, que é o lugar mais próximo de onde o templo estava sendo edificado. A glória de Deus tinha um lugar geográfico na terra, estava lá em Jerusalém, dentro do Santo dos Santos, é onde estava. Mas agora vem a segunda dispensação. Emanuel, Ele está andando com a gente. Agora Jesus vem andar com os homens. Agora Jesus vem, e tudo que Jesus está fazendo é pedagógico, tudo aponta para algo, o tipo de gente que Ele chama. A religião tem uma maneira de chamar, a religião tem uma maneira de se manifestar. É lindo porque João dos evangelhos, ele vai manifestar Jesus como Filho de Deus, o último dos evangelhos a ser escrito. E no capítulo 3, Jesus está na calada da noite, falando com um homem poderoso, não tem ninguém por perto. Jesus está falando com Nicodemos, na calada da noite, é um homem, é um poderoso no meio da noite. Mas no capítulo 4, ele vem para falar para uma mulher, no meio do dia, uma mulher sem relevância social nenhuma. Esse Emanuel, ele vem para se relacionar com ricos e pobres, com prováveis e improváveis. Mas vem agora Jesus, e agora temos a segunda dispensação. Já não é só Deus no nosso meio, é Deus caminhando com a gente. E vem Jesus para se manifestar. Como é lindo quando Jesus chega num lugar, é ou não é, gente? Como é especial quando Jesus chega numa casa. Como é incrível quando Jesus entra num contexto. Como é incrível quando Jesus muda uma realidade. Eu lembro que tempos atrás eu pregava, Jesus entrou em 10 casas no seu ministério. E eu estava num sermão falando sobre as 10 casas que Jesus entrou, que Ele encontrou. Em algumas morte, em outras incredulidade. E estava dizendo sobre isso. Eu acabo de descer, veio uma irmã e fala para mim, pastor. Eu falei, ô irmã. Ela falou, pastor, na casa do meu pai tem esses 10 ambientes juntos. Sabe esses 10 ambientes que você falou? Jesus encontrou incredulidade, lá tem. Que Jesus encontrou morte, lá tem. Que Jesus encontrou demônio, lá tem. Falou, lá na casa do meu pai tem uns 10 ambientes juntos. Falei, amém, irmã, vou orar por você, Deus vai te capacitar. Ela falou, não, pastor, quem vai lá vai ser você. Falei, amém, irmã. Eu não sei aqui, mas em São Paulo, quando você fala para a pessoa, vamos marcar, é porque você não vai. A gente marca. A gente marca de ir lá, irmã. Deus vai preparar um dia. Louvado seja Deus, um dia Ele prepara. Eu vou lá na casa do seu pai. Ele falou, não, pastor, terça-feira. Falei, é minha irmã. Ele falou, pastor, terça-feira, 11 da noite. Não é coisa boa alguém que vai te convidar para visitar uma pessoa 11 da noite, coisa boa não é. Ele falou, terça, 11 da noite eu passo aqui. Falei, bem, chamei o irmão para fazer o louvor comigo. Falei, irmão, nós vamos fazer uma visita. Chegamos lá terça-feira, 11 da noite. Eu me recordo, chegamos lá em São Paulo, algumas regiões tem prédios que são sem condomínio, você toca direto na casa da pessoa. Chegamos lá, tocou a campanha, já era mais de 11 da noite. Do outro lado, foi, quem é? Aí ela falou, ô pai, sou eu, Alessandra. E do outro lado ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu olhei para o irmão olhou para mim. Falei, acho que ele não está sabendo que vai receber visita. O que melhora muito uma visita, é claro. 11 da noite, uma terça-feira, a pessoa não sabendo que vai receber, melhora. Aí ela, sabe aquele silêncio, eu não tinha coragem de perguntar, ela também não tinha coragem de falar. Tá eu e o irmão do violão, a gente está subindo as escadas. A gente subiu 2 anos de escada, ela bateu na porta, abriu só uma fresta. Era um senhor. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Ela falou, pai, eu trouxe o pastor para orar por você. Aí ela tirou a cabeça, estava eu atrás. Aí o cara olhou para mim e falou, mas nem de pastor eu gosto. Ela, não pai, abre aí, deixa a gente orar. Abrimos, entrei na sala. Aí entrei na sala, ele começou a brigar com a filha, a mulher entrou no meio e eu ali, o irmão do violão em pé, não sabia se sentava, se corria, o que fazia. Eu falei, ô Jesus,
Acho que aqui não tem os 10 problemas, tem mais um. A falta de receptividade. Aí está aquela confusão na sala. Aquele senhor virou para mim e falou: tem que falar um negócio para você. Eu não gosto de pastor. Eu falei: é mesmo? Eu não gosto. Pastor é tudo pilantra. Falou: a única vez que eu fui na igreja, tiraram oferta 5 vezes. E ele começou a falar: pastor é tudo pilantra, pastor não presta. Ele começou a falar: pastor, e não sei o que, pastor. E eu ouvindo aquilo, e todo mundo olhando para minha cara. Eu falei: o que eu faço agora? Eu falei: o que o senhor faz? Ele falou: fui caminhoneiro a vida inteira. Eu falei: eu não gosto de caminhoneiro. Ô cambada sem vergonha, caminhoneiro. Você contrata, eles não pagam. Você está na rodovia, eles te fedem. Não, eu não gosto de caminhoneiro. Aí eu comecei a falar: não gosto de caminhoneiro. O clima foi ficando tenso. Ele falou: peraí. Eu falei: o quê? Ele falou: que você conheceu os caminhoneiros errados. Eu falei: então peraí, você conheceu os pastores errados. Você sabe, eu estava ali e aquele senhor no primeiro dia, ele falou: mas senta aí, me fala o que você tem para falar. Falei, comecei a pregar o evangelho para ele. Quando terminei o primeiro dia, ele falou: será que você não pode voltar aqui semana que vem? Eu falei: acho que eu vou olhar a minha agenda. Semana que vem eu estava lá de novo. Manifestei para ele o plano da salvação. O senhor quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero. No meio desse processo, ele falou: você não pode voltar aqui na outra semana? Eu falei: vou pensar. Você sabe, aquela família foi alcançada pelo evangelho. Aquele homem, depois de 3 semanas, estava mandando coração para mim no WhatsApp. A hora que eu mandei para a família, eles falaram: não é possível, pastor. Em 70 anos de vida dele, a gente nunca viu isso acontecer. Você sabe o que é Emanuel? É Jesus dando dignidade para a gente que ninguém alcançaria. É Jesus chegando para o Gadareno e dizendo: está todo mundo te prendendo, te amarrando, mas tem uma mensagem que vai te libertar. Sabe o que é essa mensagem? É que agora Emanuel está andando no meio das pessoas. Gente, eu cresci numa casa de uma mãe pentecostal. Minha mãe é aquele tipo de profeta que a hora que ela olha para você, irmão, você já se quebranta, você já se entrega. Eu cresci numa casa, eu estou te falando de verdade, inúmeras vezes eu vi possessões demoníacas dentro de shopping. Da minha mãe chegar no ambiente e daqui a pouco alguém falar: está passando mal, ela rir, ir lá e começar um processo de libertação. Emanuel começa a andar agora e ele começa a tocar leproso. Jesus agora começa a se identificar com a humanidade. Jesus veio nos ensinar a ser gente. Ele começa a tocar pessoas agora. Ele se importa. Ele vem agora para quebrar aquela visão religiosa que os religiosos tinham trazido sobre Deus. A segunda dispensação é Deus no nosso meio. Agora em 120 quilômetros em Israel, se você quisesse procurar a glória de Deus estava manifesta em um homem. E que incrível andar com esse homem. Eu fico imaginando quantos hospitais Jesus não faliu. Quantos hospitais ele não entrou, foi tocando. Se você já entrou numa UTI, acho que é um dos piores lugares que existe. Quantos hospitais Jesus não tocou pessoas, falou: pode levantar, volta para casa. Quantas famílias Jesus não restaurou a alegria. É interessante porque Jairo está apressado, Jesus está indo curar a filha de Jairo. E aquela menina está naquela situação, e aí a Bíblia diz que uma mulher no meio de uma multidão, ela vê Jesus passando, e aquela mulher, ela está há 12 anos com fluxo de sangue, e ela vai romper a multidão, e ela vai tocar nesse homem que se torna acessível. Eu te pergunto, uma mulher que está há 12 anos com fluxo de sangue, isso é muito ou pouco? Gente, fluxo de sangue é que as mulheres sabem o que é, por um breve período no mês. Você imagina uma mulher que está com uma hemorragia sem parar. Ela está num contexto complexo.
Mas você sabe, 12 anos para aquela mulher é muito. Mas Jesus está indo tocar e operar a ressurreição numa menina de 12 anos. Te pergunto, uma criança de 12 anos é muito ou pouco? Ter vivido 12 anos? Pouco. Você sabe, para aquela mulher 12 anos era muito, para aquela menina 12 anos era pouco. Sabe o que Jesus vem para mostrar? Que Ele tinha um coração para compreender a necessidade de cada um de nós. Às vezes o seu dilema é muito para você, para quem está do lado é pouco. Às vezes você está no meio de uma necessidade, você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo dormir. Quem está do lado está rindo e dizendo, rapaz, você está deixando de dormir só por causa disso. Por quê? Porque nós temos padrões e maneiras de enxergar as coisas diferentes. Jesus vem para se importar com gente. Ele vem agora, e agora não é mais Deus no nosso meio, agora é Deus conosco. É interessante que Jesus faz tanta coisa incrível. E eu gosto de como João termina o seu evangelho. No capítulo 21, no verso 25, tem algo mais marcante sobre a manifestação do Emanuel. Em João 21, 25, ele diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. João termina, e o sentimento que eu tenho é que João termina o seu evangelho dando uma justificativa. Ele diz, gente, eu coloquei isso aqui, mas há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Sabe o que ele diz? Jesus fez tanta coisa que não dá para relatar tudo. Foi tanta casa que ele operou, gente. Foi tanta gente que ele curou. Ele está dizendo, eu coloquei aqui, eu fico imaginando que João também está dando uma justificativa em relação aos seus pares, porque ele encontrar irmão na igreja e depois falou, ei João, o que foi, irmão? Você não colocou aquele dia que Jesus foi lá em casa? Pô, irmão, então ele já está dando uma justificativa. Igual quando você faz uma festa, não dá para convidar todo mundo, aí você já justifica. Ele está dizendo a gente, não tinha como colocar tudo aqui, porque Emanuel veio, agora já não é mais Deus estático, Deus está no homem. Agora já não é mais Deus estático, Deus já não está preso a um lugar geograficamente, Deus está se manifestando e tocando pessoas. Deus está revelando o seu amor, a sua compaixão, Ele está tocando, curando, transformando. Que coisa linda, primeira dispensação do Pai, Deus no nosso meio, a segunda dispensação do Filho, Deus conosco. Se quisesse encontrar a glória de Deus, estava manifesta corporealmente num homem chamado Jesus. Mas não acabou aí. E aqui entra onde eu quero entrar para concluir e nós orarmos. A primeira dispensação do Pai, Deus no nosso meio, foi poderosa, foi sobrenatural. A glória de Deus no meio de uma nação. A segunda dispensação, Deus conosco em Jesus, foi poderosa. Gente, se você já foi no velório de alguém que você gosta, eu brinco que eu me tornei especialista em fazer velório. Hoje não faço mais. Não faço mais velório de tanto que eu já fiz. Eu sempre mando alguém. Porque eu já fiz muito velório na vida, meu Deus do céu. Já fiz velório de tudo quanto é. Já fiz velório que estava todo mundo triste. Já fiz velório de... Meu Deus, pastor tem que lidar com essas situações, esses dilemas, né? Já fiz velório de tudo quanto é tipo. Eu me lembro que eu já fiz o velório uma vez de um senhor que ele estava tão alegre que a esposa tinha morrido. Eu já fiz velório de tudo quanto é espécie. Eu descer do carro, o senhor me abraçar, falei, glória a Deus, hein, pastor? Eu falei, rapaz, coisa estranha. E ele me fala, pastor, é assim mesmo, essa é a vida, né? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Eu olhava para aquele camarada. Depois eu procurei, a pessoa falou, gente, do que ela morreu? Foi morte súbita. Eu falei, é bom investigar, porque a alegria do viúvo está em comum. Mas você sabe quando você vai no velório de alguém querido? Você já foi no velório de alguém querido? Ninguém quer ver alguém querido, por mais que nós sabemos que isso aqui é só uma luva, mas ninguém quer ver alguém querido indo embora. Eu fico imaginando meu velório, vai ser tanto choro. Eu aconselho todo homem a fazer um seguro de vida. Eu falo para minha esposa, mas pelo menos assim 1 ano você tem que chorar. Vai aparecer com outro cara em 1 ano, menos de 1 ano, vai pegar mal. Mas brincadeiras à parte, ninguém quer ver alguém querido indo embora. Os discípulos estão nesse clima quando Jesus fala sobre a sua ida.
Eles estão dizendo: não, você não pode ir. Andar com você é a coisa mais incrível que já nos aconteceu. Eu gosto quando a Bispa Sônia propõe numa das músicas que ela compôs. Você sabe, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E há uma narrativa que Pedro já tinha conseguido fugir de Roma. E já tendo conseguido fugir, Pedro já tinha saído de muitas perseguições, mas nessa em específico, ele diz: volta para a cidade, eu vou me entregar. E a narrativa diz que ele diz: eu era só um pescador, e ele me encontrou. Eu seria só mais um homem sem significado. Será que tem alguém que pode dizer isso sobre ele? Eu era só mais um homem sem significado, e ele me achou. E aí quando vão crucificar Pedro, dizem: vão te crucificar como seu mestre. Ele fala: não, também não sou digno de morrer como ele. Inverte a cruz, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Que incrível, Emanuel. Que incrível jogar bola com Jesus. Pensa, Jesus no seu time, irmão. Se Deus é por nós, está todo mundo ali olhando, não tem como perder. Eu estou te falando de coisas simples da vida. Eu não sei se você valoriza fazer coisas simples da vida com Jesus. Eu amo ver Jesus em coisas simples. Eu amo estar cuidando de um ser humano de 11 anos e ver Jesus. Minha filha está finalizando a leitura bíblica a primeira vez agora. Ela fala: pai, como que Jesus vai casar com a gente? Você é homem. Você acabou de me ensinar que não pode. E estou eu lá nessa discussão teológica, vendo Jesus na beleza da simplicidade. Estou eu lá olhando para minha mulher todos os dias, dizendo: como é que pode amar uma mulher desse jeito? Tem hora que a minha mulher fala: para, tá chato. Porque você que é casado, você sabe, nem todo para é para, né? Às vezes a mulher está falando para, mas ela fala: para, assim. E às vezes ela fala: vai. Então, tem a linguagem. É o Emanuel andando com a gente. João Batista fala: eu vou viver no meio do deserto. Ele vem para trazer uma nova aliança. Enquanto João, que simboliza uma velha aliança, está no meio do deserto, distante de todo mundo. O cara é esquisito, o cara se veste esquisito. Vem Jesus, participa de festa, se importa com os noivos. Ele não senta na fila para criticar que acabou o vinho. Ele fala: eu tenho alguma coisa para fazer na vida desse casal. Emanuel. E que beleza ver Jesus de forma simples. Eu acabei de voltar de uma viagem da Inglaterra. Lá eu encontrei um casal que fazia pelo menos uns 8 anos que eu não os via. Eu terminei de ministrar numa igreja. Quando eu saí, esse casal me cumprimentou. Eu falei: não é possível vocês aqui. Eu me lembrei, a minha esposa foi bancária há muitos anos. Jesus chega nos ambientes e Ele transforma. Emanuel. Que manifestação incrível. Minha esposa é transferida de agência. Ela chega numa nova agência. Ela olha para uma moça, começa a cumprimentar todo mundo. Ela olha para a Natália. Deus fala para minha esposa: eu vou mudar a história do casamento da Natália. É o primeiro dia da minha esposa. Mas quando Jesus chega, Emanuel, quando Ele se manifesta, minha esposa entra e aquilo fica dentro do coração dela. O dia inteiro, volta do almoço, ela não consegue. Ela manda dentro do sistema do banco: Natália, tudo bem? Olha, eu nunca te vi, mas eu tenho uma palavra para você. Deus vai restaurar o seu casamento. A Natália vai correndo até a mesa dela e fala: como assim? Ela falou: não sei, nunca te vi, só quero dizer para você. A Natália fala: eu estou divorciada faz 3 anos. Minha esposa disse: me perdoa, Deus só mandou falar, eu estou falando. A Natália falou: eu já namoro. Minha esposa falou: a Natália vai embora para casa. Quando ela chega em casa, o Espírito Santo de Natália estava desviada. Tinha divorciado do Wagner. Lei Maria da Penha tinha entrado, não podia chegar perto dela. A família queria ver tudo. Não tinha acontecido nada, ele não tinha cometido nenhum crime, mas foi tão conturbado o término do relacionamento. A Natália chega à noite em casa, Jesus apareceu no contexto. É lindo quando Emanuel se manifesta. É lindo quando alguém diz: Lázaro já está morto. Cadê?
já começa a fazer um inventário. Ele chega e diz: eu não cheguei atrasado, eu cheguei na hora certa. Você sabe por quê? O que eu amo de Emanuel é que quando nós falamos sobre a fé tem capacidade de criar coisas inéditas. Nunca antes aconteceu na história. Você pode ser o primeiro da história a falar: o que aconteceu comigo nunca tinha acontecido com mais ninguém. Se ressuscita até o terceiro dia. Os judeus criam que até o terceiro dia o Espírito estava por ali, podia ressuscitar. Jesus fala: não, vamos fazer uma coisa inédita, vamos fazer um negócio diferente. A Natália liga para minha esposa e fala: vocês podem correr aqui em casa? Eu cheguei em casa muito incomodada, liguei para o Wagner. A hora que ele atendeu, ele assustou. Falei: Wagner, tudo bem? Tudo. Hoje apareceu uma louca lá no trabalho. E ela falou que Deus queria restaurar o nosso relacionamento. Você sabe, eu criei. E eu descobri que eu ainda te amo. Esse cara do outro lado falou: eu também. Ela falou: sabe qual é o problema? A gente perdeu Jesus. Você está desviado, eu estou desviado. Você está com outra pessoa, eu estou com outra pessoa. Mas eu creio que Jesus pode fazer tudo novo. A gente pega o carro, e eu estou indo para casa de uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Eu estou subindo no apartamento dela, ela está dizendo: gente, eu não sei como fazer, porque ninguém pode me ajudar, ninguém pode ajudar, mas eu senti que é isso aí. Eu posso marcar de sair com ele amanhã? Vocês vão comigo? Eu falei: a Bruna me coloca numas coisas na vida, gente. Eu falei: Bruna, como assim? Chegamos no outro dia, a Bruna tinha me contado uma história. O cara é meio bravo, não sei o quê. Eu arrumei uma roupa PP, irmão. Eu vou chegar lá pelo menos para botar uma panca, cumprimentei o cara com a mão mais firme. Chegamos lá, os dois começaram a se conversar, a se falar. Deus inicia um processo. Poucos meses depois tinha um grupo acontecendo dentro da casa desse casal, completamente restaurado. Eu estava nessa viagem, eles mudaram de país, encontrei eles com 2 filhos lindos. Jesus apareceu, Emanuel, incrível. Jesus está com os discípulos, eles estão falando: não dá, não pode acabar isso aqui não. João termina dizendo: se for relatar tudo que ele fez, gente, Jesus é humano, é por isso que ele veio para lavar os pés dos discípulos. Alguém diz: nós vamos te aclamar rei. Jesus, vocês não entenderam. Ser rei na terra já seria um nível de se rebaixar profundo para mim. Eu posso ser escravo, porque não tem nada na terra que pode me honrar como eu sou honrado. É por isso que ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando nós falamos sobre a humildade de Jesus, eu não sei se você já teve a oportunidade de sentar com alguém inesquecível, não sei se você teve a oportunidade de já ser marcado por alguém. Jesus é esse cara que está marcando todo mundo. Jesus é esse cara que aparece na vida dos discípulos, eles estão dizendo: não tem como. Jesus é esse cara que está se importando. Jesus é esse cara, e agora está todo mundo fascinado pela sua beleza. Deus está no nosso meio, mas Ele diz que tem uma plenitude maior. Tem algo ainda por vir. Na primeira dispensação, se você quer encontrar a glória de Deus, tem que ir para Jerusalém. Na segunda, ela está em Jesus. Mas na terceira, Ele diz: eu tenho algo para dar para vocês, que é superior, que é o plano perfeito de Deus. Agora nós caminhamos para a dispensação do Espírito. A Bíblia diz que Jesus vai ser crucificado, e quando Ele é crucificado, o véu que separava a presença de Deus dos homens, havia uma relação em relação à presença de Deus complexa na velha aliança, e que muitos cristãos tendem ainda a alimentá-la. Enquanto se valorizava a presença de Deus, toda a nação se reunia na porta do tabernáculo no dia de Yom Kippur, uma vez ao ano, e eles estão esperando para ver se Deus aceitaria o seu sacrifício. Está a nação inteira aguardando, mas para ver se aquele sumo sacerdote voltaria vivo. Todo mundo valoriza, mas tem medo. Todo mundo elege alguém para entrar no lugar dele. Por quê? Porque todo mundo diz: essa presença é importante, mas eu não tenho coragem de entrar. Você sabe, o espírito da velha aliança ainda continua operando no nosso meio. Talvez você elegeu um pastor para entrar no seu lugar.
Talvez você elegeu um líder. Nós amamos estar com quem conhece Deus, a gente só não quer estar com Deus. Você paga ingresso de conferência, irmão, você pega avião, fulano de tal vai estar, você quer ir, porque a gente ama estar com alguém que conhece Deus. Jesus vai ao madeiro para dizer: agora o véu é rasgado. E sabe o que é incrível? É que a natureza desse véu não podia ser penetrada por mãos humanas. O véu não é rasgado de fora para dentro, o véu é rasgado de dentro para fora, não é rasgado de baixo para cima, é rasgado de cima para baixo. Ele está dizendo: agora inicia a terceira dispensação. Não mais Deus no nosso meio, não simplesmente Deus conosco, mas agora Cristo em nós. Sabe o que ele está dizendo? Agora Deus está mudando de endereço. E aí o profeta diz: e a glória da segunda casa. Diga: a glória da segunda casa vai ser maior. Eu quero que você já fique atento, se você já deixa a presença de Deus tocar o seu coração. Diga: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E esses dias eu estava dizendo para Deus: Deus, mas o tabernáculo é tão perfeito, tem ouro, como é que o Senhor deixou? E se você tem condição, você tem que concordar comigo. Quando você tem condição de morar onde você quiser, você nunca vai para uma casa pior que você tem, você nunca vai para um bairro pior que você tem. E o Senhor, dono de todo o poder, o Senhor habitava num tabernáculo perfeito, mas agora Ele diz: eu quero habitar num homem. Você sabe quando você olha, e aqui o Gil estava falando da complexidade da criação humana, não tem nada mais perfeito que o homem. Você pode encher um estádio de máquinas, você não tem capacidade de reproduzir o funcionamento cerebral. Não tem câmera ainda que reproduza a capacidade de um olho. Não existe. O profeta está dizendo a glória da segunda casa. Ele está dizendo sobre um contexto histórico, mas tem um apontamento profético. Vai ser maior que a da primeira. Se na primeira casa houve glória, Ele está dizendo: vai ter uma glória maior na segunda casa. E agora nós temos a terceira dispensação. E eu fecho aqui, porque a profecia diz o seguinte: cumpridas essas coisas, eu virei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Ele poderia dizer: eu virei e reedificarei o tabernáculo de Moisés. Não foi isso que ele disse. Ele poderia dizer: eu virei e reedificarei o templo Salomão. Não foi isso que ele falou. Ele falou: eu vou vir e vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. Tá bom. O que tem no tabernáculo de Davi então, que agora nessa casa que somos nós, e na última dispensação, que é a dispensação do Espírito, Ele está dizendo que vai fazer? E tem basicamente três coisas no tabernáculo de Davi que Ele está dizendo que vai fazer. Você sabe, quando Davi vai trazer a presença, a arca está na mão dos inimigos, e quando ele vai tentar trazer a primeira vez, a Bíblia diz que um homem chamado Zaire tinha se acostumado com a presença. A Bíblia diz que ele coloca a mão. Deixa eu dizer, a familiaridade rouba a honra. A familiaridade faz com que olhem para Jesus e digam: ele não é o filho do carpinteiro. A familiaridade só te mostra Jesus, mas a honra revela o Cristo. Uzá vai colocar a mão na arca, a Bíblia diz que ele morre, e agora Davi vai começar um outro movimento para trazer a arca novamente. E aí, nesse novo movimento, a arca vai ficar por uma temporada. Eu fico imaginando que depois que um cara morreu, a pergunta é: gente, quem quer recepcionar na sua casa a presença de Deus? Um homem chamado Obed diz: manda a presença lá para casa. O que nos falta é presença. O que nos falta é um clamor genuíno pela valorização da presença. A arca vai para a casa de Obed. Davi agora quer notícia da arca. Um cara acabou de morrer, o que está acontecendo? Alguém diz: Davi, a arca está lá na casa de Obed, e tudo que ele tem feito está prosperando. Você sabe, Davi diz: agora então, vamos trazer a arca. Chega, e tinha três características, e
E o que eu quero colocar, nós só vamos ser uma igreja que transforma as esferas da sociedade se nós permitirmos ser restaurado em nós o tabernáculo de Davi. E a primeira coisa que existia, quando Davi traz a arca, ele edifica a presença. Você sabe, para poder ter contato com a arca, tinha que ser judeu, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser sacerdote, e para ter contato com a glória, tinha que ser sumo sacerdote. Quando Davi traz a presença, sabe quem ele traz para ensinar a ministrar diante da presença? Obed. Sabe quem é Obed? Obed não é judeu, ele é edonita. Obed não é da tribo de Levi, Obed não é sacerdote, Obed não é sumo sacerdote. A primeira característica do tabernáculo reedificado de Davi, que Deus quer fazer em nós, é um tabernáculo de graça. É o tabernáculo de quem não merecia. É o tabernáculo de quem não teve pai e teve que lidar com a mãe presa. É o tabernáculo de quem olha para a sua própria história e diz: a minha história não podia ter me trazido até aqui, as minhas qualificações não podiam ter me colocado aqui, a família que eu vim não podiam ter me colocado aqui. Davi diz: vamos trazer a arca, mas quem vai ensinar a ministrar a arca não é um sacerdote, é um edonita. Sabe o que isso significa? Que Deus não está fazendo por tempo de cristianismo que você tem, pelos títulos que você tem, pelas capacidades que você carrega. Deus continua se movendo por graça. Ele continua se movendo por quem valoriza a glória. Ele continua se movendo por gente que diz: eu quero da glória. Davi está dizendo que marca o tabernáculo de Davi não é qualificação, é fome, é desejo. Agora Obed vai ensinar como ministra a presença. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua história? Você vai se tornar um tabernáculo de graça de Deus. Eu quero profetizar que quando olharem para a sua história vão dizer: é graça de Deus. Eu quero profetizar, sabe que eu gosto de entender, que Deus conhece o seu endereço, é que Deus sabe onde você mora, é que Deus sabe a rua que você está, é que na hora que tem uma vaga de emprego, nós gostamos de nos mostrar para os homens, mas quando Samuel chega na casa de Jessé, tem muita gente que se preparou para ser visto, mas tem alguém que está escondido por Deus, e ele está dizendo: traz alguém que está escondido por Deus, porque essa glória não é acessível a quem tem algo, é acessível a quem tem fome. Ele está dizendo: nessa última dispensação, a dispensação do Espírito, eu estou reedificando o tabernáculo de Davi. Se a banda toda quiser vir, é um tabernáculo de graça de Deus. Ei, irmão, talvez faz quanto tempo que você não abre mão das suas coisas diante da glória de Deus. Eu gosto de lembrar que diante da glória de Deus não tem pastor, diante da glória de Deus não tem estudo, diante da glória de Deus não tem dinheiro, diante da glória de Deus não tem idade, diante da glória de Deus não tem experiência. Quando vemos a glória, somos fascinados pela glória. Quando vemos a glória, somos comovidos por ela. Quando vemos a glória, somos desejosos dela. Ele está dizendo: eu vou reedificar um tabernáculo de graça. Mas em segundo aspecto, o tabernáculo de Davi, ele tinha adoração 24/7. Você sabe que no céu acontece uma adoração 24 horas, porque João foi ao céu, e ele viu que lá está rolando uma adoração 24/7, mas Davi não tinha lido João. Davi tinha tido uma revelação. Essa foi a revelação que revolucionou a igreja na reforma protestante. Sabe qual é o nosso problema? É que você adora a Deus mais bonito na igreja do que você trata a sua esposa. O dia que nós tivermos homens que entendem que tratar a sua esposa é uma adoração, nós teremos casamentos restaurados. Nós erguemos as nossas mãos e nós tratamos como adoração uma canção, e nós esquecemos que como tratamos os nossos filhos também é um ato de adoração. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer um tabernáculo que não para de me adorar. Ai. Vamos lá, me ajuda.
pensamento final. Tudo virou adoração. A roupa que você veste é adoração. Dá uma olhada para quem está do seu lado, vê se ele está adorando aí. Tudo é para a sua glória. Tudo é para o seu louvor. Meu dinheiro é adoração. Onde eu coloco meu dinheiro, não é só o dízimo que eu dou, não. Aonde eu empreendo meu dinheiro é adoração. É por isso que a minha empresa não é menos adoração do que a minha igreja. Tudo virou adoração. Ele está dizendo: eu virei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, porque eu vou reedificar nas cidades e nas nações um altar de adoração ao nosso Deus. Dentro da universidade, nós estamos adorando. Tudo é adoração. Davi diz: vamos fazer um negócio que a adoração não para. Quando você está dormindo, irmão, você está adorando. Tem coisa melhor que ver criança indefesa dormindo. Se você tem filhos pequenos, você sabe, um dos hobbies de pai de criança pequena é você olhar para: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Até quando você está dormindo, você está adorando. Sabe o que Davi está dizendo? Tem um tabernáculo que a adoração não para. Tudo seja o Senhor dos meus pensamentos, porque eles são para a tua glória. Seja o Senhor das minhas atitudes, porque são para a sua glória. Lá no meu trabalho eu estou adorando. É por isso que nós entendemos agora que não existe mais santo e profano. Tudo foi santificado a Ele. Tudo é para louvor da sua glória. Mas eu quero encerrar aqui. É um tabernáculo de graça que ele está dizendo. É um tabernáculo de adoração, mas é um tabernáculo de presença. Irmão, no aspecto da justificação, não há quem seja mais justo do que o outro. No aspecto da justificação, todos fomos justificados igualmente pelo sangue de Jesus. Mas na matéria da santificação, há quem seja mais santo do que outros. Na matéria de ser o lugar da habitação, todos nós fomos encontrados por Ele, nos tornamos a sua habitação. Agora, na matéria da manifestação da sua presença, há alguns que manifestam e dão mais liberdade para a manifestação da sua presença do que outros. Davi está dizendo: eu vou construir um tabernáculo que tenha presença. Vai ter presença. Ele está dizendo: traz a glória novamente, traz a arca, porque esse tabernáculo vai ter presença. Eu quero encerrar orando com você. Na primeira dispensação, Deus está no nosso meio, está lá em Israel. Na segunda dispensação, Deus está caminhando com a gente, é Emanuel. Mas na terceira dispensação, há quem diga teologicamente que se o diabo soubesse o que aconteceria depois da entrega de Jesus, ele jamais teria torcido pela morte de Jesus. Porque na segunda dispensação, se você colocasse um localizador, você ia ver a glória de Deus em 120 metros, 120 quilômetros, dentro de Jerusalém, dentro de Israel. Mas sabe o que acontece? Ele disse: se o grão de trigo caindo não morrer, fica ele só. Ele diz: eu estou indo preparar a morada. Ele estava falando não só sobre os céus, ele estava falando para o Espírito Santo: você que habita em mim, eu estou preparando agora bilhões e bilhões de homens que ao receber da mensagem do Evangelho, ele está dizendo: eu estou preparando uma casa chamada igreja. Na segunda dispensação, a glória estava em um único homem, mas a Bíblia diz que ele foi agora à cruz, e no madeiro a Bíblia diz que o véu foi rasgado, e agora o profeta diz assim: como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória de Deus. A glória se multiplicou, não está mais em um homem. A glória não está mais em uma cidade. A glória não está mais em um país. Sabe o que acontece? A glória que estava em um homem agora veio sobre a igreja. Assim como as águas cobrem o mar,
toda a terra está cheia dessa glória. Sabe o que eu quero dizer para você? A glória de Deus está na sua casa. Mas pastor, eles ainda não se converteram. Mas a glória de Deus está em você. Quando você chega na sua casa, a glória de Deus chegou lá. Sabe, a glória de Deus agora está lá na China. A China que fecha as suas fronteiras, que cala os seus profetas. Agora tem igrejas lá. A glória de Deus está na China. Lá na Coreia do Norte, a glória de Deus agora está lá. Dentro da Palestina, a glória de Deus está lá. Lá na faixa de Gaza agora, tem lá alguém carregando a glória. O diabo achou que mataria um homem. O que ele não sabia é que ele ressuscitou como a igreja. E a glória de Deus agora está em nós. Esse tabernáculo é um tabernáculo de presença. Essa terceira dispensação é a dispensação de presença. É o Espírito se movendo agora. E a boa notícia é que Ele está nos preparando. E essa é a última dispensação. O Pai voltou para o seu trono. O Filho está no céu junto ao Pai. Mas o Espírito, quando Ele concluir essa terceira obra, então nós veremos a finalização de todas as coisas, porque essa é a última obra que Deus está fazendo na terra. Eu quero que você só estenda as suas mãos onde você está. Espírito Santo, um tabernáculo de graça. Ele está restaurando o tabernáculo caído de Davi, para edificar um tabernáculo de graça, para que a sua história seja uma manifestação. A Bíblia diz que Ele está revelando aos principados. Os anjos estão assistindo o amor de Deus com a sua história. O mundo espiritual está vendo, e eu quero profetizar: o mundo natural vai ver o tabernáculo de graça de Deus com a sua história. Eu quero profetizar que da mesma maneira que foi liberado aqui, o seu testemunho será uma manifestação de um tabernáculo de graça de Deus. Mas um tabernáculo de adoração contínua. Você não vai parar de adorar. Levanta aqui empresários, levanta políticos, levanta artistas, levanta advogados, levanta servidores públicos, levanta no nosso meio homens que executam uma adoração ininterrupta. Mas é um tabernáculo de presença. Eu quero que você só erga suas mãos onde você está. Nós vamos orar. Eu quero que você só agora, pelos próximos segundos, perceba essa doce presença. Espírito Santo, nós reconhecemos que o Senhor está aqui. Nós reconhecemos que a Tua beleza está aqui. Mas nós oramos agora para que ela se manifeste. Ramamamachou, Ramamaye, Ramakamaniaranaye, Rama, Shiramamakamanie. Vamos lá agora. Se você pode por um instante, vamos com esse coração de Obed, com esse coração que só quer presença, com esse coração que só deseja a glória. Vamos lá. Se você pode por um instante, esqueça do seu título, esqueça das suas obrigações, esqueça do seu relógio. Senhor, nós nos reunimos e não é à toa. Nós não nos reunimos aqui em vão. Nós desejamos mais glória, 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 mais glória,
já pisou no chão dos anjos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver eu vou clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? Vamos, vamos, vamos! Quem já pisou no chão dos Chama a atmosfera! anjos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver eu vou clamar pela glória, a glória de Deus. Glória! Tua glória aqui! Nós clamamos! Vamos! Há anjos nesse lugar! O Senhor é santo, Vamos um pouco mais! Vamos um pouco mais! e quem já pisou no santo dos santos não sabe viver e onde estiver clamar pela glória de Deus. Preste atenção, nós estamos aqui para uma manhã histórica. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Eu não vim aqui para constar apenas. Nessa terceira dispensação ele está dizendo: eu vou fazer do homem o meu lugar de habitação. Olha aqui para mim, quando Paulo diz aos Coríntios: aonde o Espírito de Deus está, ali há, o que há? Eu sei que você vê gente dançando na igreja, você fala, o Espírito está aqui, tem liberdade. Paulo está falando de algo mais profundo. Paulo está dizendo, se o Espírito está aqui, tem liberdade. Não é aqui não, é aqui, ó. Sabe qual que é a plenitude de entendimento? É quando Deus parar de pedir licença para a gente. Sabe qual a diferença da minha casa para a casa de alguém que não é a minha? Se eu chegar na sua casa eu vou ficar todo restrito. Se eu chegar na sua casa eu vou ficar todo desconfortável. Eu não vou abrir a geladeira, eu não vou tirar o sapato. Mas quando eu chego lá na minha casa, irmão, eu não preciso de pedir licença para ninguém. Eu chego lá em casa, eu tiro o sapato. Eu chego lá em casa, eu abro a geladeira. Sabe o que Paulo está dizendo? Aonde o Espírito de Deus fez a sua habitação, agora ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. Agora ele tem liberdade para mover do jeito que ele quiser. Agora ele fala do jeito que ele quer. Eu quero te convidar nesse finalzinho de manhã a uma experiência mais profunda de dizer: eu estou rendido a essa glória. Se você pode, erga suas mãos onde você está. Erga suas mãos onde você está. É de dentro para fora. Eu quero que você libere nessa conferência algo novo. Eu quero que você se disponha a dizer para Ele: eu estou apaixonado pela Tua glória. Da mesma forma que eu peço, eu não quero me acostumar. Eu não quero me acostumar com mais uma ministração. Eu não quero me acostumar com mais uma canção. Eu não quero me acostumar. Pode ser o nosso último culto. Ei! Por favor, amigo! Por favor, amigo! Por favor, amigo!
instrumentos ministram. Vamos, Espírito. 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 Vamos lá. Há um romper para muitos de nós, para uma experiência nova. Dos quatro cantos desse lugar, vamos. Você não é mais o espectador da glória, você não assiste a glória. Nós liberamos palavras proféticas agora, nós liberamos curas acontecendo, nós liberamos manifestações de sinais, manifestações de sinais. Renova dons. Eu sinto um romper para uma nova liberdade do Espírito na sua história. Pessoas que fluíam e não fluem mais. Eu quero chamar você que hoje flui menos do que um dia você fluiu. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Você que hoje flui menos, pastor, eu fui mais usado. Pastor, eu fui mais usado em dons. Eu fui mais usado em cura. Eu fui mais usado em salvações. Hoje eu sou menos usado do que um dia eu fui. Quero que você saia do seu lugar. Há um romper, eu vejo como se há um romper nos céus para alguns de nós. Sai do seu lugar. Essa querida que está de verde aqui na minha frente, alguém toca ela para mim, por gentileza. Olha aqui para mim, querida. Eu sinto a palavra esperança vindo sobre você. Eu sinto como se, servindo a Deus, algumas coisas tinham saído das expectativas que você tinha estabelecido. É como se parecesse que em alguns cenários Deus tivesse frustrado as suas expectativas. Mas eu sinto, é como se Deus estivesse preparando uma festa surpresa para você. Já viu o dia de festa surpresa? Todo mundo combina de não contar para a pessoa, porque parece que aquela pseudo frustração vai se transformar numa abundante alegria. Eu sinto Deus dizendo, há uma festa preparada para você. É como se você estivesse abrindo a porta para uma festa, e o Senhor dizendo para você o seguinte: há uma alegria abundante preparada para você. Ele está renovando a sua esperança. Eu quero profetizar que você vai voltar a correr.
É como se você estivesse diminuindo o seu ritmo e você estivesse andando, mas eu sinto Ele dizendo para você: eu estou devolvendo um fôlego a você. Eu sinto você respirando com normalidade. Eu vejo Ele tocando você, você respirando, Ele dizendo: você vai voltar a correr, correr, correr. O Senhor está dizendo: eu não vou deixar obras inacabadas. Há algo que Ele está concluindo na sua família. O Senhor está dizendo: eu não vou deixar a sua família inacabada. Ele está dizendo: eu vou completar toda a obra, para que seja minha toda a glória. Eu vou completar toda a obra na sua família, para que seja minha toda a glória. Eu sinto o Senhor dizendo: eu não só tirei do meio deles, eu vou restaurá-los. Pai, obrigado. Vamos lá, se você está aqui à frente, só estenda suas mãos onde você está. Só estenda suas mãos onde você está. Ei Espírito, ei Espírito, ei Espírito, ei Espírito. Vamos lá, amigos, vamos terminar essa manhã dando a Ele toda a liberdade. Vamos lá, amigos, sempre há um lugar novo. Sempre é um lugar novo. Sempre é um lugar mais profundo. Sempre há um lugar novo. Ei Espírito. Restaura dons aqui à frente. Restaura dons. Restaura dons. Restaura ministérios. Restaura chamados. Restaura dons. Restaura dons. Restaura dons. Restaura. Restaura a visão. Restaura o entusiasmo. Restaura a paixão. Ramamachorra mamache. Ramachorra lamamá. Yeshua. Te acompanhar, Gil, como ele chama? Eu vejo a palavra desafio vindo sobre você. Jesus certa vez disse para os discípulos: vamos passar para outra margem. Há uma tempestade de Deus para nós, que é fruto de um passo de fé, de um desafio de fé. Eu sinto como se nos últimos anos Deus estivesse fortalecendo a sua fé, mas chegou a hora de entrar em uma nova tempestade. É um novo desafio de Deus. Eu sinto Deus abrindo diante de você novos projetos.
Ele está dizendo: eu te resgatei para coisas mais sublimes e maiores. Eu sinto Deus dizendo a você: vá aonde eu te encontrei e traga outros. Vá ao lugar que eu te achei e traga outros. Eu sinto a mesma intrepidez que Ele colocou em Pedro, em João 21, quando Ele batiza Pedro, em uma intrepidez nova, e Pedro se levanta no poder do Espírito, e a Bíblia diz que na pregação de Pedro, quase 3.000 homens se entregam. Eu sinto o Senhor te levando para um desafio de passar para outra margem, um desafio de discipulado superior. Foi uma temporada de entregas mais simples, mas eu sinto o Senhor dizendo: eu estou colocando diante de você entregas mais profundas. Eu sinto o Senhor dizendo a você: nós vamos conversar sobre sonhos profundos, nós vamos falar sobre futuro, nós vamos falar sobre projetos. Eu sinto o Senhor alcançando a sua esposa. Tem algumas coisas que você vai compartilhar com ela que já estão no coração dela. Algumas entregas para sua casa que o Senhor já manifestou ao coração dela. Há algumas renúncias. Há uma estrela. Eu sinto isso, e essa é a palavra que eu sinto Deus trazendo sobre a sua casa. Vocês vão ser conduzidos a partir dessa temporada por uma estrela que te levarão ao Rei, por uma estrela que vai conduzir a vida, que vai conduzir o destino, que vai conduzir as finanças, que vai conduzir os projetos. Sabe o que eu vejo? Deus requerendo a sua história de uma maneira mais profunda, e Ele marcando a sua vida para uma entrega mais profunda. Por isso Ele diz: eu estou trocando as suas mesas. Essa vinda aqui é uma vinda profética. Ele está dizendo a você: eu estou trocando as suas mesas, eu estou elevando as suas mesas. Ele está dizendo para você: essa vinda é profética, porque as suas mesas serão trocadas. Ele está elevando a mesa da sua casa. Ele está elevando para os projetos e para a dimensão daquilo que Ele quer realizar. Eu sinto o Senhor dizendo algo sobre as suas finanças. Ele está dizendo: o seu dinheiro vai financiar o seu propósito. Os seus recursos vão financiar o que eu vou te mandar fazer. O seu dinheiro vai financiar. Você vai caminhar atrás dessa estrela, e os recursos te acompanharão, porque não vai te faltar coisa alguma para viver aquilo que eu estou te chamando a viver. Erga suas mãos e diga: Pai, obrigado. Diga: Pai, eu sou esse tabernáculo que o Senhor está reedificando. Eu sou esse lugar de reedificação, e eu me abro para dar liberdade completa à tua presença, em nome de Jesus.